Amém. Você pode se assentar. Glória a Deus. Pegue a sua Bíblia, abra no livro de Êxodo, capítulo 32. Êxodo 32. Capítulo de Êxodo, o livro de Êxodo, capítulo 32. Todos acharam? Amém? Êxodo 32. Mantenha a sua Bíblia aberta nesse capítulo, porque nesse capítulo de Êxodo, capítulo 32, do versículo 1 até o versículo 35, narra uma história que é a história que está inserida no contexto que o povo de Israel, eles estão saindo do cativeiro, já haviam saído do cativeiro lá no Egito, e eles passaram pelo Mar Vermelho, o Mar Vermelho se fechou e a viagem deles continuaram pelo deserto. E aqui em Êxodo capítulo 32 é o texto em que Moisés está chegando dos 40 dias e 40 noites lá do monte onde ele estava orando a Deus, lá onde ele recebeu as placas com o mandamento de Deus, lá onde Deus falou o coração de Moisés, lá onde Deus deu vários preceitos, os desígnios através de Moisés para que o povo pudesse viver e estabelecer durante todo o período da vida desse povo. E lá em Êxodo capítulo 32, inicia dizendo que o povo questionou Arão, que era auxiliar do seu irmão Moisés, que Moisés já estava demorando demais. O povo, Moisés está demorando demais, o nosso líder, o líder do povo de Israel, que nos tirou do Egito, sumiu, desapareceu. E nós precisamos de uma referência, nós precisamos adorar a Deus. E Arão, então, precipitadamente, ele pede o povo que pegue todas as joias de ouro, entregasse para ele, ele pega tudo aquilo e derrete e transforma no bezerro de ouro, e leva e conduz o povo de Israel a adorar um ídolo. Adorar um ídolo. E o povo faz uma grande festa em volta daquele ídolo, daquele bezerro de ouro. E a idolatria é introduzida na adoração do povo de Israel. Eles ficam durante dias adorando aquele bezerro. E lá no alto do monte, Deus fala para Moisés: Moisés, desce, porque o meu povo está pecando. Moisés desce, ouve uma grande cantoria, um grande alarido no meio do povo. E Josué, que era auxiliar de Moisés também, diz: olha, o nosso povo está bradando, deve haver guerra no arraial. E aí Moisés disse: não é guerra, é um cântico. E quando ele chega lá, para a tristeza de Moisés, ele vê o povo adorando o bezerro de ouro. E aí Deus fala para Moisés: olha, Moisés, eu vou exterminar esse povo da face da terra, eu vou destruir o povo de Israel, o povo que sabe que tem que adorar o único Deus, um povo do qual eu escolhi para ser o meu povo, um povo que sabe que eu não permito adoração a outro Deus, a nada nessa terra. Esse povo levantou um bezerro de ouro e eu vou exterminar, vou destruir esse povo. E aí Moisés então começa a orar a Deus, a interceder a Deus pelo povo. E é sobre isso que eu quero pensar com os irmãos, sobre a intercessão. Nós corremos um risco de orarmos por nós mesmos, o que é legítimo, de orarmos pelas nossas dificuldades, de orarmos pelas nossas famílias, de orarmos pelo marido, de orarmos pela esposa. Corremos o risco de estar orando pela nossa comunidade, pela nossa igreja, tudo isso é fato, é legítimo. Mas também é verdadeiro e também é bíblico nós intercedermos. A intercessão, nós orarmos
por outras pessoas. E Moisés, nesse episódio, nesse contexto, Moisés intercede pelo povo. E a primeira lição que eu aprendo aqui, Moisés vivendo esse período em que Deus está furioso para destruir o seu povo por causa do pecado, e ele agora se põe entre o povo e Deus diante do Senhor e começa a clamar por misericórdia a Deus por esse povo, embora o povo tivesse errado mesmo, o povo pecou, e mais na frente a gente vai ver que Moisés não passou a mão na cabeça do povo, simplesmente ele intercedeu, ele orou a Deus pelo povo. É sobre isso que eu quero pensar com você. Primeiro, lá no versículo 11 ao versículo 14, olha na sua Bíblia o que diz. Êxodo 32, o versículo 11 ao 14. Moisés, porém, suplicou ao Senhor seu Deus, e ele disse o seguinte: ó Senhor, porque a tua ira se acende contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande força e com mão forte? Porque permiti que os egípcios digam, foi para o mal que os tirou daqui, para matá-los nos montes e destruí-los da face da terra? Volta-te da tua ira, arrepende-te. Volte da tua ira ardente, arrepende-te deste castigo contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque, de Israel, os teus servos, aos quais por ti mesmo juraste, dizendo-lhes: multiplicarei os vossos descendentes como as estrelas do céu, e lhes darei toda esta terra de que tenho falado, e eles tomarão posse dela para sempre. Versículo 14. E o Senhor se arrependeu do castigo que dissera que traria ao seu povo. Deus então fala para Moisés que por causa desse pecado de idolatria, ele iria destruir o povo de Israel. Moisés começa a orar, a interceder a Deus, e ele intercede com amor. É a primeira lição que nós aprendemos, Moisés intercedendo pelo povo de Israel. Moisés intercede com amor. Primeira lição. O amor é a virtude por excelência no nosso relacionamento com Deus e com o próximo. É o amor. O ingrediente que nos leva à excelência nos relacionamentos é o amor com Deus e com o próximo. Nós nos relacionamos com as outras pessoas e oramos, intercedemos por elas, porque nós a amamos. Esse é o dever cristão. Essa foi a virtude encontrada em Moisés. Ele amou o povo. Moisés, quando foi chamado para liderar o povo de Israel na fuga do cativeiro egípcio, ele precisou ser convencido por Deus. Ele olhou para si e viu que ele não havia capacidade, potencial de liderar essa grande nação. Ele estabeleceu ali algumas desculpas para Deus. Eu sou gago, eu não sou capaz, eu não tenho poder. E Deus então supriu todas essas carências e disse que ele iria com ele. Então Deus convenceu Moisés de exercer a liderança. Mas nós olhamos para a vida de Moisés, embora ele tenha sido chamado, irmãos, para liderar o povo de Israel, ele não apenas foi convencido, mas ele amou a nação de Israel. Uma coisa é nós liderarmos as pessoas, uma coisa é nós amarmos as pessoas. Não tem como nós sermos igreja se nós não gostamos de gente. Não tem como nós sermos discípulos se nós não gostamos de pessoas. Se nós não amamos as pessoas, nós estamos num lugar errado. Estamos numa instituição errada. Porque a igreja precisa amar gente, precisa gostar de gente. Ah, pastor, mas gente dá trabalho. Dá trabalho. As pessoas dão trabalho. As pessoas, elas pensam diferente de nós, elas agem diferente de nós. As pessoas, irmãos, elas são um desafio para cada um de nós. Você liderando uma comunidade, liderando uma célula, liderando o seu trabalho, liderando a sua família, você tendo uma empresa, você ainda precisa continuar a acreditar que você precisa amar aqueles que estão junto com você. Moisés intercede com amor. O amor é a virtude por excelência no nosso relacionamento com Deus e com o próximo. Na prática, isso quer dizer que na intercessão,
A mente e o coração do crente devem ter o mesmo sentimento de Moisés quando orou pelo seu povo e a mesma compaixão de Jesus pelas multidões. O que impulsionou Moisés a orar pelo povo, embora o povo tivesse em pecado, Deus ficou furioso. Irmãos, Moisés também ficou furioso. Ao ler Êxodo capítulo 32, Moisés pega o bezerro, derrete, faz um pó e dá de beber ao povo. O povo bebe a água com um pó de bezerro de ouro. Moisés fala: quem está com o Senhor? Chegue até a mim. Os levitas, a tribo de Levi, correu aos pés de Moisés e diz: nós estamos com o Senhor. Moisés diz: então prepara a sua espada e saia matando todos que estão ao seu redor, que produziram e que se envolveram com a idolatria. Os levitas mataram milhares de pessoas naquele dia. Moisés ficou furioso e ele estabeleceu disciplina pelo povo, mas ele orou pelo povo, orou por amor. Ele orou pelo povo. Muitas vezes, irmãos, a gente acha que o amor retira a disciplina da vida de alguém ou do povo. Ah, eu amo meu filho, não vou corrigir. Ah, eu amo o irmão, não vou disciplinar. Ah, eu amo o povo de Israel, vou passar a mão na cabeça do povo de Israel. O amor não ausenta a vara, a disciplina, pelo contrário, reforça. Então, o que leva Moisés a orar a Deus é pedindo: Deus, não destrua o povo de Israel, não destrua, porque o projeto de Deus, irmãos, era destruir, sabe, acabar, não deixar ninguém vivo. Moisés, a orar, ele convence Deus de não destruir, mas a disciplina Deus estabeleceu. Então ele fez isso movido por amor. Deus, por favor, o que os egípcios vão dizer? Lembra o que ele falou para Deus? O que os egípcios vão dizer? Há mais de 400 e poucos anos, o povo de Israel estava lá no Egito. E o Senhor convenceu Faraó e todo mundo a libertar esse povo, dizendo que esse povo iria viver a sua nova vida, dizendo que esse povo iria desfrutar de uma nova terra, que iria adorar um único Deus. O Senhor tirou o povo de Israel do Egito, dizendo que amava o povo. Agora passa alguns dias, o Senhor destrói o povo. O que as outras nações vão dizer? E outra, o Senhor lembra que o Senhor deu uma promessa para Abraão, Isaque e Jacó. E são os patriarcas da nação de Israel. O Senhor falou para cada um deles que o Senhor, através da vida deles, iria estabelecer uma grande geração de pessoas, que iria ser uma descendência enorme, que se chamaria o povo de Israel, o povo exclusivo de Deus, o povo sacerdotal sobre a terra, que iria conduzir todas as nações até a sua presença. Então o Senhor lembra do que os egípcios vão achar, e o Senhor lembra da promessa que o Senhor deu para os patriarcas. Será, Deus, que o Senhor não pode rever esse julgamento do Senhor? Foi mais ou menos isso. A Bíblia diz que Deus se arrepende daquela decisão que ele havia pensado em fazer, de destruir todo o povo. Então Deus desiste por causa da intercessão com amor. Moisés intercedeu com amor. Para nós orarmos, irmãos, como Moisés orou, nós precisamos de compaixão. Para nós orarmos como Jesus orou, lembra lá em Mateus capítulo 9, versículo 36 ao 38, que Jesus, ao olhar para as multidões, o coração dele arde, e ele diz assim, a Bíblia diz que ele tem compaixão das multidões, que elas estão perdidas como ovelhas que não têm pastor. E aí ele se vira para os discípulos e diz assim: orai ao Senhor da seara, para que levante o maior número de ceifeiros, de trabalhadores, para que possam cuidar de toda essa multidão. Para nós orarmos por uma outra família, para nós orarmos por uma outra pessoa, para nós orarmos pelo povo de Deus, para nós sermos intercessores, nós precisamos de interceder com amor. Moisés, apesar de liderar o povo de Israel, ele também amava aquele povo. E você sabe quem sofreu, irmãos, na pele por causa daquele povo? Foi Moisés. Se eu fosse você, eu leria toda a história
de Moisés e a liderança dele. Ainda mais, assistiria uma série, os 10 Mandamentos, para você ver o que Moisés passou. Assista essa série, é muito legal. Você vê o que Moisés passou na mão desse povo. Muitas vezes, quando eu estou lendo sobre a vida de Moisés e sua liderança, eu penso assim, meu Deus, se fosse eu no lugar de Moisés, eu pediria assim, Deus, e ele pediu, teve um momento que ele pediu, Deus, acaba com a minha vida, eu não aguento mais. Mas eu iria pedir, não acaba com a minha vida, acaba com a vida desse povo. Acaba com a vida desse povo. Por causa do peso, o povo viu o mar se abrir, o povo teve fome, Deus mandou comida do céu, o povo teve sede, brotou água da rocha, o povo enjoou do pão, que Deus estava dando pão todo dia, então o povo enjoou do pão, teve vontade de comer carne, Deus enviou carne, Deus transformou as águas amargas numa água potável, a Bíblia chama de água doce. Deus foi fazendo, milagre sobre milagre. Esse povo viveu 40 anos no deserto, as roupas não gastaram, as sandálias não gastaram. Imagine você usar uma camisa durante 40 anos e todos os dias ela amanhecer nova. Você já pensou nisso? Usou a camisa durante o dia, no outro dia pega a camisa nova. 40 anos assim, usou a sandália, andou 40 quilômetros aquele dia, no outro dia vai pegar a sandália nova. Foi essa a experiência. E mesmo assim, com toda essa obstinação, essa teimosia do coração do povo de Israel, Moisés ainda continuou amando essas pessoas. E ele orou. Segunda lição, está lá no versículo 30 e 32, olhe na sua Bíblia. 30 a 32. No dia seguinte, Moisés disse ao povo, cometestes um grande pecado, agora, porém, subirei ao Senhor, talvez eu possa fazer expiação pelo vosso pecado. Assim Moisés voltou ao Senhor e disse, este povo cometeu um grande pecado, fazendo para si um Deus de ouro, mas agora perdoa-lhe o pecado, ou caso contrário, risca-me do livro que escreveste. Moisés intercedeu primeiro com amor, agora Moisés intercede com verdade. Com verdade. Ele foi falar com Deus, Moisés dobrou os seus joelhos e orou ao Senhor em favor do povo, mas ele falou a verdade para Deus. Qual foi a verdade? O povo cometeu pecado. No versículo 32 ele diz, chama o povo e diz, cometestes um grande pecado, agora porém subirei ao Senhor. Ele disse para o povo, olha, vocês erraram, vocês pecaram, não era para ter feito um bezerro de ouro e adorá-lo. Vocês sabem que isso entristece o coração de Deus. Vocês erraram e erraram gravemente. Agora eu vou subir até a presença de Deus e vou tentar expiar o pecado de vocês, fazer com que Deus perdoe o pecado de vocês. Então Moisés vai até a presença de Deus, e lá o que Moisés fala para Deus? Deus, este povo cometeu um grande pecado. Moisés chega dizendo para Deus, Deus, é verdade, o povo errou, o povo pecou. Moisés chamou a atitude do povo de pecado, e não de uma fraqueza humana. É muito, irmão, é muito comum nos dias de hoje, nós, cristãos, substituirmos a palavra pecado por fraqueza humana, de substituirmos a palavra pecado por um deslize. Moisés não fez isso, Deus, é pecado mesmo. O povo errou. Lembra de Daniel capítulo 9? Daniel está lá na Babilônia, e lá o povo na Babilônia, eles ficaram 70 anos. Daniel chegou menino com 15 anos. Daniel foi líder durante 3 reinados, durante 3 reis. Daniel saiu velhinho lá da Babilônia. E um dia Daniel, orando a Deus, falando, Deus, eu quero entender tudo o que está acontecendo. Ele pega o livro de Jeremias, o rolo. E ao ler o livro de Jeremias, Daniel identifica que o povo estava ali, era por causa do pecado deles.
E Daniel, irmãos, Daniel capítulo 9, ele se põe a orar e a jejuar e pedir perdão pelo pecado de toda a nação de Israel e pelo pecado dele também. Deus, eu sei agora o que nos trouxe para a Babilônia e vivermos escravizados desse jeito foi o pecado. Me perdoa e perdoa os nossos antepassados por causa do seu pecado. Daniel também intercede com verdade. Moisés está aqui intercedendo com verdade. A verdade na exposição de fatos é indispensável na nossa intercessão. Orarmos por um familiar, orarmos por um filho, orarmos por uma outra pessoa, é nós orarmos com verdade. O fato deve ser exposto sem rodeios e sem camuflagem, pois o Deus a quem oramos é conhecedor de tudo. Não adianta chegar diante de Deus e dizer, Deus, a situação é essa, é mais ou menos. Não, Deus conhece tudo. Deus conhece antes de nós falarmos. Conhece o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. E o que Deus quer de nós é que nós nos acheguemos diante dEle com verdade. Sabe aquele patrão que sabe que você errou e te chama para uma reunião e você chega lá, ele quer ouvir simplesmente a verdade do seu empregado? É isso, ele não quer ouvir desculpa, ele não quer ouvir que a culpa foi de outro pelo seu erro, ele quer ouvir a verdade. E se você disser a verdade para o seu patrão, é muito possível que ele continue com você trabalhando, porque gente quer gente que diga a verdade, sim ou não? Você quer ter pessoas ao seu redor que, embora elas errem, mas elas digam a verdade. É difícil lidar com pessoas quando faltam com a verdade. E por que Deus amou a vida de Moisés? Porque Moisés, irmãos, ele não faltava com a verdade. Deus, o povo pecou. Moisés especificou o pecado como pecado. Ele não desculpou o povo como Arão tentou desculpar-se. Arão, irmãos, era irmão de Moisés, e quando Moisés foi para o Monte Sinai receber as tábuas da lei, ele deixou Arão para liderar o povo. E Arão conduziu, permitiu uma liderança fraca, o povo a adorar outro ídolo. E quando Moisés chega ao arraial e vê o povo dobrado diante de outro Deus, chama quem? Chama Arão. Arão, o que você fez? O que você fez? Que liderança é essa? Como você permitiu isso acontecer? Você sabe o que Arão fez? Moisés, você sabe que o povo tem uma inclinaçãozinha para o mal. E aí ele começou cheio de rodeios, da desculpa. Moisés não disse a verdade. Muitas vezes nós substituímos a palavra pecado por essa mesma expressão de Arão. Você sabe, né, que a carne é fraca, que a natureza humana é comprometida pelo pecado. Não, pecado é pecado. Moisés especificou o pecado como pecado, não se desculpou o povo como Arão tentou desculpar, e em muitas orações, irmãos, para nossa tristeza, e em muitas igrejas a palavra pecado sumiu há muito tempo dos pregadores e intercessores. Deus quer ouvir dos nossos lábios confissões verdadeiras e humildes. Deus quer ouvir. Deus, eu errei mesmo. Deus, eu vou pedir perdão pelo meu colega, mas ele errou mesmo. O pecado dele foi esse. Deus, eu vou orar por mim agora, eu vou estar em oração, mas eu fiz isso. Eu entristeci o coração do Senhor. Deus quer ouvir dos nossos lábios confissões verdadeiras e humildes. Quantas vezes damos ao pecado o nome de fraqueza, erro e outros, e não encaramos como Deus o encara. Moisés intercedeu com amor, Moisés intercedeu com verdade, e por último, irmãos, Moisés intercedeu com visão. Lá no capítulo 33, abra sua Bíblia no capítulo 33. 33, e acompanhe comigo do versículo 12 ao 23. 33.
versículo 12 ao 23. E Moisés disse ao Senhor: Tu me dizes que eu faça subir este povo, mas não me mostras quem enviarás comigo. Moisés está dizendo: Deus, o Senhor quer que eu conduza esse povo. Quem é que vai comigo? É uma responsabilidade enorme. Disseste também: Conheço-te por teu nome, achaste favor aos meus olhos. Se achei favor aos teus olhos, rogo-te que agora me mostres os teus caminhos, para que eu te conheça, a fim de que continue a achar favor aos teus olhos, e considera que essa nação é teu povo. O Senhor respondeu-lhe: Eu mesmo irei contigo e te darei descanso. Versículo 15. Então Moisés lhe disse: Se tu mesmo não fores conosco, não nos faças subir daqui. Como saber que achei favor aos teus olhos, eu e o teu povo? Por acaso não é por andares conosco, para que sejamos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da face da terra? Então o Senhor disse a Moisés: Farei também isto que pediste, pois achaste favor aos meus olhos e te conheço pelo nome. Versículo 18. Moisés disse ainda: Rogo-te que me mostres tua glória. E o Senhor lhe respondeu: Farei passar toda a minha bondade diante de ti e te proclamarei o meu nome, o Senhor, e terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e me compadecerei de quem eu quiser me compadecer. E disse mais: Não poderás ver a minha face, porque homem nenhum pode ver a minha face e viver. O Senhor prosseguiu: Aqui está um lugar próximo de mim, ficarás aqui sobre a rocha. Quando a minha glória passar, eu te colocarei numa fenda da rocha, e te cobrirei com a minha mão, até que eu tenha passado. Depois, quando eu tirar a mão, verás as minhas costas, mas não se verá a minha face. Moisés intercedeu com amor, Moisés intercedeu com verdade, e por último, Moisés intercedeu com visão. Moisés, como homem de Deus, irmãos, e líder do povo de Israel, ele desejava ter a nítida visão da presença e da glória de Deus. Deus, eu vou liderar, o Senhor está me pedindo para conduzir o povo até a terra prometida, então eu preciso da presença do Senhor caminhando junto conosco. Eu preciso da presença do Senhor. Não me faças sair deste lugar sem a presença do Senhor. O Senhor vai nos dar a terra, é uma terra que mana leite e mel. Muito obrigado, muito obrigado. Mas mais importante do que herdar uma terra, do que conquistar a terra de Canaã, mais importante é a presença do Senhor caminhando no meio do seu povo. Ah, Deus, a diferença entre a nação de Israel, entre outras nações, não é outra a não ser a presença do Senhor caminhando no meio da nossa nação. É isso que nos faz diferente das outras nações, é ter o Deus santo, é ter o Deus poderoso, é ter a presença de Deus no nosso meio. Irmãos, igreja sem a presença de Deus, nós não podemos chamar de igreja, podemos chamar de um clube, podemos chamar de uma outra instituição associativa, mas de igreja não. Igreja precede presença de Deus. Discípulo, cristão, irmãos, é exclusividade desfrutarmos da presença de Deus. Tempo atrás eu preguei sobre esse texto, mais da presença do que dos presentes. Moisés estava mais encantado e solícito da presença de Deus do que encantado com a terra de Canaã. Deus, se o Senhor não for conosco, não nos faça sair deste lugar. E Moisés ainda, irmãos, ele teve uma oração mais audaciosa. Senhor, a presença do Senhor é que satisfaz a minha vida e a vida desse povo. Agora eu não quero apenas a presença, eu quero ver a tua glória. Eu quero ver a tua glória. Eu quero ver a tua glória. Eu quero ter mais intimidade. Eu quero ter intimidade. E Deus disse para Moisés: olha, Moisés, me ver face a face
não há possibilidade, porque ninguém pode me ver e continuar vivo. Agora vamos fazer o seguinte, eu vou atender a sua oração, porque eu gostei da sua oração. Eu gostei da sua oração. Você está orando por minha presença, e você está orando por intimidade, você quer ver a minha glória. Não, eu vou te dar esse privilégio. Eu vou te colocar sobre a rocha. Quando eu passar, eu vou colocar você numa fenda e vou tapar você com a minha mão, e você vai ver as minhas costas, mas a minha face não. E Deus concedeu essa graça, esse favor a Moisés, simplesmente porque ele pediu. Ele pediu. Será que isso tem sido o anseio do nosso coração, irmãos, ver a glória de Deus? Será que isso é apenas um presente dado a Moisés? Sabe por quê? Às vezes nós não desfrutamos da presença e da glória de Deus porque nós não queremos. Porque não é um anseio do nosso coração, não é um anseio da sua família, não é um anseio da sua vida. O nosso coração está mais apaixonado, envolvido por outras coisas do que a presença e a glória de Deus. Simplesmente isso. Porque nós não vemos Moisés aqui se matando, tentando convencer Deus de ver a glória de Deus. Ele pediu. E Deus deu porque Deus enxergou no coração de Moisés que aquilo ali era que fazia ele viver. Era a presença e a glória de Deus. Esse é o meu e o seu desafio. Moisés orou com visão de presença e de intimidade com Deus. Ele não estava satisfeito com os fatos extraordinários, com os milagres que ele estava vendo durante toda a sua caminhada. Mas ele queria avançar mais profundamente na intimidade de seu Deus amado. Se teve gente que viu milagre, foi gente como Moisés e a nação de Israel saindo do Egito. Eles viram inicialmente 10 pragas acontecerem. Eles viram todos os milagres durante a jornada no deserto. Mas aquilo ali não contentou a vida espiritual de Moisés. Ele quis ter mais intimidade com Deus. Eu quero ver a tua glória. Eu quero ver a tua face, porque as tuas mãos eu já estou vendo. Aleluias. Nós não podemos nos contentar em ver as mãos de Deus fazendo as coisas, realizando os milagres dele, que eu e você vemos ele fazer. Nós precisamos nos encantar com a face de Deus, com a glória de Deus, com o coração de Deus. Mais do que a provisão que o Senhor pode nos dar, eu quero Deus provedor sobre a minha vida. Amém, gente? Mais do que a provisão. Muitas vezes a nossa oração é por provisão. Põe comida na minha mesa, me dá um trabalho, cura o meu filho, provisão. Mas quando a nossa oração vai mudar, irmãos? Senhor, eu quero o seu coração. Senhor, eu quero a sua face. Senhor, eu quero compromisso com o Senhor. Senhor, eu quero arder em tua presença. Senhor, eu quero o Senhor. Lembra de uma música que o Pissa canta? Se Deus fizer, Deus é Deus. Se Deus não fizer, Ele continua sendo Deus. É aquela canção. Eu quero o coração do Senhor. Eu quero o coração do Senhor. Moisés tinha uma carência da presença e da direção de Deus. E ele então, ele faz a sua súplica pela glória de Deus. Moisés intercede pelo povo. Deus respondeu à oração do intercessor Moisés, porque ela estava plena de amor a Deus e a seu povo. O final dessa história é Deus se arrependendo de destruir toda a nação, embora ele tenha disciplinado a nação. Os levitas mataram muita gente, Moisés derreteu aquele bezerro, fez um pó, todo mundo bebeu daquilo. Lá no finalzinho do capítulo 32, a Bíblia diz que Deus feriu o povo com praga, para disciplinar o povo, mas destruir, deserdar a nação de Israel do posto dela, Deus não fez. Porque um dia Moisés se levantou e disse: se o Senhor decidir deserdar o povo de Israel, risque meu nome do livro do Senhor, que eu seja o primeiro. Atender a minha oração pelo meu filho, pelo meu marido, pela minha esposa, continue orando, um dia Deus vai responder, a hora vai chegar, mas continue orando, não desista,
Ore, interceda pelas pessoas do seu ministério, da sua célula, pela sua família, seus filhos. Interceda por pessoas que pessoas que não são do seu ciclo de relacionamento, de amizade. Interceda pelas nossas autoridades. A Bíblia nos orienta, nos dá o mandamento de orarmos pelos nossos líderes, pelos nossos governantes. Ore por eles. Ore pelas famílias do bairro São José, mesmo que você não as conheça. Ore por elas. Ore pelas famílias deste bairro. De vez em quando eu chego lá na minha casa e olho para a nossa rua e começo a orar pelas pessoas da nossa rua e vou falando das casas. Fulano daquela casa, Senhor, abençoe a vida dele, a família dele. As pessoas que moram na rua da frente aqui, abençoe a vida delas. As pessoas que moram na rua de trás. Ore pelos seus vizinhos. Ore, coloque diante de Deus. Ore pelas igrejas, pelos pastores, pelos líderes. Seja um intercessor. Se coloque diante de Deus e diante dessas pessoas. A orar com amor pelas pessoas. Ó Deus, nos ajude a amar primeiro, amar as pessoas, assim como o Senhor as ama, Pai. Amar, para que nós possamos orar por elas, ó Deus. Ó Deus, nos ajude a termos o mesmo sentimento de Moisés e de Jesus Cristo, quando viu as multidões e o seu coração se compadeceu por elas. Nos ajude a olhar como Jesus olhou do alto do monte para Jerusalém e chorou, ó Deus, pelas pessoas de Jerusalém e disse: Jerusalém que mata os profetas, como eu quis te ajuntar, como uma galinha junta os seus pintinhos para te amar e cuidar de você. E Jesus chorou copiosamente sobre Jerusalém. Pai, nos ajude a termos esse mesmo sentimento, essa mesma compaixão. E nós oramos um pelos outros agora, oramos um pelos outros que estão aqui no auditório nessa manhã, pela vida do Douglas, da Maxiane, da Maxiele, de todos que estão aqui, nós oramos agora, cada um tem o seu anseio, cada um passa pelas suas lutas diárias, as aflições da vida, os desafios que cada um tem, nós oramos, colocamos tudo isso diante do Senhor. E Deus, nós queremos, ó Deus, orar com verdade também. Moisés disse que o povo havia pecado contra o Senhor. Deus, nós oramos, nós somos pecadores, nós falhamos, nós pecamos por palavras, gestos, atitudes, comportamentos, pensamentos. Nós já nos achegamos dizendo, Senhor, que nós somos pecadores. E oramos por pessoas que também são pecadoras. Senhor, em nome de Jesus, perdoe o nosso pecado, que a ira que o Senhor tem sobre nós seja aplacada pelo nosso arrependimento, pela nossa confissão. Senhor, nós oramos com visão de relacionamento íntimo com o Senhor. Nós oramos, ó Deus, pedindo que a presença do Senhor seja a coisa mais importante para as nossas vidas. Oramos, ó Deus, desejando ver a face do Senhor, além dos braços e das mãos do Senhor agindo sobre nós. Senhor, nos ajude, ó Deus, que cada um aqui nessa manhã receba uma visitação do Senhor, uma visitação, Deus, do Senhor no nosso coração. Senhor, por favor, desligue a tomada, ó Deus, que está conectando a nossa vida ao mundo, as paixões desse mundo. Desligue essa tomada. Quebre com essa sintonia, Deus, que está, ó Deus, nos sintonizando a amarmos mais o mundo do que a presença do Senhor. Senhor, desperte cada um nessa manhã para se envolver de forma prática com a leitura da palavra, com a oração, com o amor, com a disciplina, com a piedade. Senhor, nós queremos mais a presença do Senhor do que os presentes que podemos ter aqui nessa terra. Mais da presença, Senhor, do que dos presentes. Por favor, que essa seja a nossa oração de cada família nessa manhã. Senhor, para onde iremos, não entrará carro, casa, viagens que fizemos. Para onde iremos, entrará um povo santo, remido pelos pecados. Por isso, mais da presença
do que dos presentes. Muito obrigado, Senhor, por tua vida em nossa vida. A nossa oração é em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe. Graça e paz de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Moisés intercede pelo povo. Amém? Um ótimo dia, que Deus abençoe você. Que você tenha agora a liberdade de ir para a sua casa. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado por ter vindo aqui à Terceira Igreja Batista, esse lugar de vida. Você que está em casa também, tenha ainda uma manhã muito abençoada, em nome de Jesus. Amém, gente? À noite, 18h30, você é convidado a participar da nossa celebração. Você é convidado a adorar a Deus junto conosco, tá bom? Que o amor de Deus seja sobre você, a sua casa e a sua família. Que a graça de Jesus alcance o seu coração a cada dia, renove e perdoe você. Que as consolações e o conforto do Espírito Santo, Ele que nos dá direção, o Espírito Santo que enche e nos capacita a viver